Na ponta do trampo é onde está quem rala, quem faz o Brasil acontecer, sem palco, sem fama, mas com muita verdade. Esse podcast nasceu para ouvir essas vozes, profissionais populares que são a massa e vivem histórias que raramente ganham destaque, mas que carregam muita força, coragem e sonhos. Aqui, a cada episódio é um encontro com a vida real, com quem está no corre e merece ser ouvido. Te convido a enxergar o valor de quem está lá todos os dias, na ponta do trampo. Aí, tá me ouvindo? É na ponta do trampo que o mundo acontece, tá ligado? Na ponta do trampo que o mundo acontece, na ponta do trampo suor é sagrado. Balcão, a busão da escola, trabalho, a voz é real, não temos atalho. Cá no comando, papel de verdade, com quem corre atrás, força de vontade. Do chão ao topo, do raso ao profundo. Quem tá na ponta do trampo, tá ligado? É quem move o mundo. Você está escutando Na Ponta do Trampo. Aqui, a gente dá voz para quem está no corre da vida real. Gente que trabalha, que rala e transforma o próprio caminho com coragem. E para abrir essa jornada, nada mais justo de falar com quem literalmente carrega o peso da pressa nos ombros, o motoboy. Eu tô aqui com o Sérgio, motoboy desde que abriu o Mar Vermelho. Ele é acelerado, passou de moto para chegar mais rápido. E ele vai contar um pouquinho da rotina, da história dele, e pra gente ver esse outro lado, né? Então, eu gostaria de saber, muito obrigada em primeiro lugar, pela presença, pela participação. Obrigado. Eu gostaria de saber, você hoje é motoboy, você trabalha como motoboy? Sim, trabalho como motoboy. Não consegui ainda me desvencilhar da rua. A rua, eu fujo da rua, mas a rua volta pra mim. E você transporta o que hoje? Bom, cara, tudo. Tem coisas até que é absurdo, mas a gente tem que fazer. O trampo tem que chegar. Sempre na correria. Sempre na correria. Não tem o que falar o que não entrega. Entrega tudo que flor, a gente entrega qualquer. Pediu, tamo lá. Entendi. E como que você chegou nessa profissão? Como que aconteceu? Você decidiu, eu vou cair pra rua, vou pra pista e vou acelerar. Putz, isso faz tempo, hein? Faz um tempinho atrás. Foi uma coisa muito doida, assim, porque eu vim da mesma profissão, assim, eu era office boy e de office boy eu virei motoboy. Então você já fazia o corre, mas você fazia a pé até então, não era motorizado? Não era motorizado. Aí eu já vim da linhagem de ser office boy, que naquela época ser office boy era o primeiro trabalho, né, que o garoto tem. E aí, na mesma sequência já veio o motoboy, porque o que eu sei fazer até hoje é isso. Comecei numa ideia e continuei nela até hoje. Entendi. E você falou que fazia antes, você era office boy, mas teve alguma outra profissão antes, diferente disso, ou sempre foi nessa linha? A gente dá umas arriscadas por aí, né, meu? A gente sempre tá tentando falar que quer sair da rua, mas nunca sai. A gente já deu umas arriscadas, já trabalhei em firmas de couro, já trabalhei em diversas outras coisas assim, mas sempre voltava pra rua. Porque, não sei, a rua me chama. Entendi. É uma ideia que não tem como. A gente tenta, mas quando vê, você tá na rua de novo. E tô até hoje. Mas, honestamente, porque a gente sabe que tem pessoas que gostam, tem pessoas que não, né? Você gosta do que você faz? Sim, então, isso é um ponto importante, né? Hoje tem muito motoboy, assim, até não só hoje, desde a época da década de 80, 90, quando o cara tinha algum problema com a justiça, ele corria para ser motoboy, porque era um trampo que estava ali e o cara podia fazer e ninguém ia entrar numas com ele, ninguém ia perguntar nada e tal, então o cara podia. E hoje, lógico, tem
diversas outras questões que acontecem e o cara, se o cara gosta, o cara tem gosto por aquilo que faz e tem muito cara que não gosta, tem muito cara que fala, é o mais fácil, eu compro uma moto e vou virar motoboy, entendeu? Para mim não, para mim é um orgulho, para mim é uma coisa bonita, para mim o cara, eu receber um elogio de um cliente, de falar, porra, obrigado pela ideia, putz, cara, é muito legal. Então, tem muito motoboy que gosta do que faz e tem uns que é porque não tem o que fazer, então vira falta motoboy. De opção, falta talvez. de opção, vira motoboy. A necessidade, né? Antigamente a gente percebia que motoboy não era uma profissão que tinha tanta opção, tanta gente, né? Não tinha muito público para isso. E hoje é uma profissão que ficou mais comum, né? As pessoas acabam indo para fazer uma renda extra, as pessoas acabam indo pela necessidade, são vários caminhos que levam ela até lá e alguns acabam ficando, né? Mas você tem objetivo, tem sonhos, tem vontade de sair ou não? Você entende que esse é o seu caminho? Como que é isso para você? Eu já aceitei, eu já aceitei para mim que é isso. Assim, eu já tentei fazer outras coisas, já tentei ir para artes, já tentei fazer arte e tudo, mas não rolou. E assim, eu não sei, eu gosto. Chega uma hora que eu pensei tanto e eu comecei a gostar do que eu faço. Putz, é legal, sabe? Você receber um elogio, você receber uma ideia, e você saber que a entrega de farmácia é uma coisa que é muito importante, cara. Entreguei exame médico, sabe? Exames de saúde. Tem várias situações que acontecem que você fala, pô, é legal o que eu faço, não é ruim. É importante o que eu faço, né? Sim. Por isso que alguns motoboys que, né? Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Meu, cara, você tem que fazer o que tá te pedindo, cara. Você tem que entregar o que tá te falando, cara. E vai lá, e vai pra cima e vamos lá, meu. Vocês entenderam? A pessoa que recebe o meu exame é porque ela tá precisando daquele exame, entendeu? A pessoa que recebe um remédio, ela está precisando daquele remédio. A pessoa que recebe a comida também está precisando daquilo ali, sabe? Então, cara, eu gosto do que eu faço, eu adoro. Porque é um meio de você atender a necessidade da pessoa, recebendo por isso, obviamente, mas de melhorar o dia de alguém. Às vezes existe a impossibilidade, às vezes a pessoa é comodidade, enfim. E é muito importante isso que você falou, um ponto interessante, porque esses dias eu estava falando justamente sobre isso, de você fazer com qualidade o que tem que ser feito. Não importa se você gosta ou não, se você está sendo pago para fazer aquilo, né, você precisa fazer com minimamente qualidade. E o retorno disso as portas vão se abrindo, as pessoas reconhecem. A gente sabe que socialmente não tem um reconhecimento ainda que merecia, né? E da rotina que você tem, dia a dia, você trabalha todos os dias na rua, de moto, fazendo as entregas. Dessa rotina, o que é mais difícil para você? Bom, tem muitas coisas aí. A gente vê o trânsito, né? Que o motoboy hoje ele é visto como um mau caráter, né? Porque onde você passa, você consegue passar, os seus olhos, né? o olho do motoboy, ele tá fixado ali na frente, mano, ele tá querendo ir, cara, ele tá querendo ir. E é diferente, e os caras não entendem, meu, os caras acham que você é folgado, que você tá querendo, sabe, ser melhor que todo mundo, que você quer passar na frente. Não é. É porque tudo você tem um tempo para fazer. E tudo corresponde a horas, né? Eu preciso chegar a tal horário ali, para mim tá tal horário ali, entendeu? Então são vários fatores que você precisa fazer e o cara que está no carro ele não entende. Às vezes ele está na Gozolândia, ele está de bobeira, sabe? Mas ele não entende, entendeu? Que a pessoa precisa chegar com a comida quente na casa, que eu preciso correr por causa disso, que eu preciso correr por causa da pessoa estar fazendo sei lá, fez uma operação, precisa do remédio, entendeu? Então são
E tem várias coisas que acontecem. E aí isso é meio é feio. Vocês correm contra o tempo para atender a necessidade das pessoas e tem muita gente que, por não entender, acaba tentando atrasar esse lado, né? Acaba tentando atrapalhar. Sim. Porque acha que, de repente, vocês estão correndo, tá acelerando, tá ultrapassando, porque você é o bonzão. Eles chamam a gente de donos da rua. Você acha que você é dono da rua? Não é que a gente é dono da rua, é que a gente precisa, sabe? Na nossa mente tá que a gente precisa chegar, a gente precisa concluir. Na nossa mente está isso. Na mente deles está que a gente olha lá os donos da rua, eles acham que são donos da rua, eles podem fazer o que quer. Não é isso. Na nossa mente nós estamos só visando chegar. A gente precisa entregar, entendeu? Sim. Porque a gente entende a responsabilidade que a gente está levando, né? Quando a gente entrega um exame, né? Um exame que você vai levar para o cara fazer, poxa, precisa, tá na necessidade de fazer aquilo. E a pessoa não entende, o que está dentro do carro só acha que a gente está metendo a mala, nós somos... Não é. A gente está com o foco que precisa chegar, precisa concluir. Sim, entendeu? sim. E nem é pelo dinheiro. Nem é pelo dinheiro. Às vezes, quando você termina o dia, a noite, né, que você termina, como eu já trabalhei de dia e de noite, de madrugada, e quando você termina, você fala, nossa, obrigado, Senhor, consegui chegar em casa. Então isso Porque é muito mais arriscado, né? A gente sabe que só o fato da gente levantar e estar na rua já existem riscos. Mas para quem anda de moto, é mais arriscado porque está mais vulnerável. E a consequência é muito maior para vocês, porque num acidente, num deslize, numa falta de atenção sua ou de qualquer outra pessoa que esteja ali, é a vida que custa, é a vida que pode ir embora, né? Então, você trabalhar o dia inteiro, todas as horas do seu dia, né, em cima de uma moto, correndo para atender a necessidade das pessoas, isso é valiosíssimo. Eu admiro muito, porque eu até brinco, as pessoas que usam a moto só como transporte, eu tenho uma moto para ir para o meu trabalho, mas eu chego com a minha moto, né, coloco no estacionamento e vou para o escritório. Ela tem um risco, mas ela tem um risco ali de 30, 40 minutos. Você tem um risco o dia inteiro, você vive sob esse risco, né? Então, as pessoas precisam ter essa consciência, porque a gente não sabe quais os motivos, quais as necessidades, o porquê que a pessoa está ali, né? E é o trabalho dela, é o trampo dela, ela tem que fazer da melhor forma, e às vezes a melhor forma é na correria, né? Sim. E conta pra gente, já teve alguma situação assim que marcou muito na rua? Alguma coisa que aconteceu ruim, boa, ou cômica, assim, muito engraçada, que você fala, putz, isso daqui o Brasil precisa saber. Bom, engraçada tem um monte, né? Engraçada tem um monte, mas assim, de que me marcou foi uma triste, assim, né? Eu via numa Marginal Pinheiros e eu estava vindo, né, numa velocidade moderada e um caminhãozinho estava dando seta para entrar para a direita e vinha vindo um motoboy com um garupa que estava com uma mochila com garupa. Um motoboy porque ele estava com a mochila considerada nas costas, né? Então ele estava levando alguma coisa com o garupa. E o carro entrou e pegou os dois, né? Ele pegou os dois, que eu vi que eles subiram alto, assim. Eu voltei pela calçada, é errado fazer isso, mas eu voltei pela calçada porque eu queria ver se eu poderia fazer alguma coisa para ajudar. E, meu Deus, eu fiquei pasmo, assim, eu fiquei sem chão. Os dois estavam tudo revirados, assim, não dava para entender o que era. Nossa. E aí isso me marcou muito. E eu tinha o baú cheio, eu trabalhava com coleta de exames, né? Eu estava com o baú cheio e eu precisava terminar o trampo. E aquilo me impactou bastante. Foi uma coisa que me deixou muito... Você até hoje, de moto,
presenciou um acidente Sim. de moto que foi fatal. Sim, fatal. E eu fiquei tremendo, com medo de pegar a minha moto e continuar. Porque eu vi o que tinha acontecido. Então foi muito impactante. A gente vê certas coisas que passaram e a gente fala, putz, cara, eram 2 pessoas, 2 vidas. E, bom, esse foi um impacto e uma coisa que não consigo esquecer. Imagino, também não é pra menos, né? Toda vez que eu me deparo com alguma, eu lembro dessa situação. Mas, né? Faz parte. Tem que pôr a motinha pra rodar e ir pra cima. Eu imagino que deve ser muito difícil você vendo ali o que aconteceu, né? Ver ali, e depois ter que seguir e imaginar, putz, podia ser eu. Sim. Um pouquinho antes ou um pouquinho depois, podia ser eu. E algo que você não tem controle. Você não tem controle, porque não depende só de você. O trânsito naturalmente já não depende só de você. O trânsito mata. Né? E você falou de uma história triste que te marcou, assim, triste, assim, impactante, né, que te marcou. Mas conta pra gente uma história engraçada, vai, uma coisa assim que... Bom, engraçada tem um monte aí, mas assim, né, a que mais eu lembro e dou risada até hoje, às vezes quando a gente deita na cama você lembra das situações, você dá risada. A gente estava numa empresa de motoboy e tinha mais ou menos uns 30 motoqueiros, 30 ou mais, né? Tudo ali esperando o trampo sair e tal, porque eram tudo por ordem de chegada, né? Você chega e aí tem uma lousa e você vai lá e põe a sua inicial na lousa e assim vai. Toda hora que sai ou entra. É como se você estivesse marcando o ponto ali, ó, tô disponível para chegar no trampo para você. Aí a pessoa que é o gestor, né, ela olha para a lousa e ela fala Sérgio, ela fala tal, ela vai falando quem tá ali, quem tá na vez, né? E aí tá todo mundo ali. E um monte de motoboy junto é só palhaçada, né, mano? Só os caras falando uma abobrinha, um falando uma coisa, outro falando outra. E aí a gente tá todo mundo lá e de repente, numa alegria, todo mundo dando risada, um falando uma coisa, outro falando outra. De repente me entra um rato, mano. Me entra um rato, cara. Me entra um rato e falou, cara, como que o rato entrou no meio de um monte de cara desse aqui, mano? Cara, todo mundo ficou abismado e o rato entrou. E aqueles 30 caras virou uma correria só, mano. Ninguém foi pegar o rato. Até os brabão, os caras que eram brabão, né? Tudo brabão, tudo cara brabão. E na hora que o rato entrou, acabou, mano. O rato que é menor que todo mundo. Acabou a brabeza, mano. Todo mundo, um pra lá, um pra cá, tentando bater o rato e o caramba, um caindo por cima do outro, derrubaram moto, derrubaram tudo. Nossa. Meu, foi muito engraçado. E às vezes, quando eu deito pra dormir, eu ainda lembro dessa cena, até hoje lembro dessa cena que foi muito cômico. Queria só fazer um eu não sei o que ele achou, Eu não sei o que ele achou, cara, de ele entrar no meio de toda aquela galera ali. E geralmente rato foge de barulho, foge de muvuca. E aquela falação do caramba, os caras tudo falam alto, né? Não tem motoboy que fala baixo, mano. Conta pra gente aqui, você falou que dos riscos, que obviamente tem a moto e tudo mais. Provavelmente com todo esse tempo de motoboy, todo esse tempo, você já sofreu algum acidente? Ah, sim. Já. Qual foi o acidente mais besta que você fala, putz, esse daí não dá até vergonha de falar que eu sofri esse acidente? Ah, cara, eu já tive acidentes que, tipo assim, até Deus duvida, mano. Até meu anjo da guarda fala, caraca, mano, puta que pariu. O meu anjo da guarda acho que fica em choque, cara. Eu já tive acidentes feios, né? Mas esse aí acho que foi um dos piores. Eu vinha vindo numa certa avenida e daí eu tive um problema assim de achar que meu guidão tava torto, cara. Toque? Um tipo toque mesmo, né? Que você fica achando que tá torto. E daí eu falei, nossa, cara, tá torto, mano.
E daí eu quis desentortar Com a moto em movimento. em movimento, pilotando a moto. Quando eu dei o primeiro tapa, a moto... Daí eu caí e virou meu tornozelo, quebrei o tornozelo em várias partes. E acho que foi o pior acidente que eu tive. E besta, assim, ninguém te bateu. Ninguém me fez nada, ninguém me fez nada. Você se sabotou. Quem tava na rua olhava e falava, meu, o que esse cara fez, meu? Tipo uma pessoa que tropeça na reta. Foi um negócio bem estranho, assim. Eu Não, peraí, você tava pilotando. pilotando e eu tentei Aí, desentortar o Você guidão. bateu de um lado pra Andando com a moto. Entendi. E aí, meu, a moto, uau! E eu caí, tava se capotando. Quem tava perto não entendeu. Gente. E aí a gente, pô, caraca. E aí eu tenho essas manias de torto, né? Eu fico sempre achando que uma coisa tá torta. Tem outras histórias dessa minha ideia de torto, né? De você achar que tá torto, você quer acertar. E aconteceu isso. Então, só que afetou, né? Ficou aí uns 6 mesinhos em casa. Fiquei 6 mesinhos. Que 6 mesinhos o quê? Que muito mais que 6 meses. Quebrou. Porque o tornozelo, ele tem uns ossinhos que segura, né? As partes do ossinho embaixo que segura o pé, onde tem o movimento, que eles são muito chatinhos, né, meu? E aquilo ali, quando ele vira pro lado errado, pode ter certeza que vai dar ruim. E deu ruim. Nossa, imagina. Fica aí um aviso, né? Um recado. Se você tem toque, não pilote moto. Se beber, não dirija. Se tem toque, não dirija. Não dirija. Agora, você falou um pouquinho da loucura que é a correria, o trânsito, como o pessoal atrapalha. E pra você, ser humano, pessoa, como é que é lidar com isso? Com essa pressão, com essa correria, com o trânsito, buzina pra caramba, porque a gente, né? A gente escuta buzina o tempo inteiro, você tá na rua o dia inteiro, né? Como é que é isso pra você, essa dinâmica? Então, meio que a gente se acostuma, né? A gente meio que se acostuma com... É uma convivência do nosso estado de espírito. É a mesma coisa que você tá na selva, né? Existe o leão, existe tal, e é a mesma coisa. Existe o caminhão, existe o ônibus, cada um tá na sua selva. É meio punk, a gente entende, assim, a gente fica meio passado com algumas coisas, mas a gente entende o que está acontecendo na nossa vida, porque é o nosso dia a dia. Aquilo faz parte da gente, sabe? A gente vive aquilo, né? Então tudo que para algumas pessoas é meio difícil, para nós é simples, é uma coisa que é um dia rotineiro de trabalho. A gente se acostuma com essa barulheira, com xingamento, com briga, né? Que às vezes tem briga, que a gente tenta fugir das brigas, mas sempre tem uns mais exaltadinhos, sempre tem gente que quer e aí a gente acostuma, a gente, tem vezes que eu nem ligo, cara, tem vezes que eu digo, tá bom, amém, e sigo meu Você caminho. incorporou isso já na sua rotina, na sua vida? Sim. Já, com tanto tempo também Sim, não tem jeito. pista, não tem como, né? Sim. E falando um pouquinho agora sobre a pressão social, você sente que as pessoas respeitam o trampo do motoboy? Então, isso é importante falar, né? Porque assim, na década de 80, 90, o profissional motociclista, ele veio com uma ideia, que eu estava te falando, os caras não tinham trampo, tal. No quebra-galho. No quebra-galho. Mas bombou nessa época. Nessa época bombou, foi uma época que bombou, assim, o motoboy se tornou uma coisa que era... Muito popular. Muito popular, e assim, um cara que trabalhava no escritório não ganhava o que a gente ganhava. Ganhava muito bem? Muito bem, era muito bem remunerado. Aí,
é aquela coisa, né, que a gente não gosta de dizer sempre, é Brasil, entendeu? Foi acontecendo o quê? Esses caras que eram motoboys, que faziam 26, 27, 28, 30 horas por dia ganhando dinheiro que não tinha patrão, né, que era um trampo que tal, e aí foi jogando, cara, os caras foram, e o que esses caras fizeram? Eles começaram a abrir empresas. E essas empresas, eles contratavam motoboys, eles eram motoboys, em vez de eles ajudarem os motoboys, eles foram... Eles queriam ganhar em cima dos motoboys, e aí eles foram reduzindo ali. Então eram motoboys que foram mais espertos. Entendi. E abriram empresas e foram fazendo isso, entendeu? E aí contratavam os motoboys e aí foi virando um ciclo. Eles ganhavam, os motoboys também ganhavam e todo mundo ganhava, entendeu? Só que antigamente era o cara, o motoboy. Sim. Você tratava com o dono da empresa, você não tratava com o seu patrão, com o patrão, você tratava com o dono da empresa. E você fazia o trampo, o cara te pagava. Então você ganhava muito bem. Aí entraram essas empresas, começaram a pegar isso e foram transformando isso num ringue, né? Sabe, que eu ganho mais, e luta um daqui. E aí foi acontecendo, foi vindo para cá. Entendi. Então, provavelmente, as pessoas queriam ganhar cada vez mais, aquelas que foram abrindo as empresas, queriam ganhar cada vez mais, iam tirando cada vez mais do motoboy, e pela necessidade que era a procura, sim. Na época, a procura da profissão, iam aceitando, se sujeitando a receber menos. Sim. Porque aí ninguém te contratava mais se você não tivesse o nome de uma empresa, né? Ninguém te contratava mais. Um cara sozinho, tipo, eu chegar numa empresa e falar, o cara falar, não acredito em você, que você pode cair, você pode não ter alguma coisa. Aí acreditava numa empresa, porque na empresa, se o cara, ou o cara caísse, acontecesse algum problema, algum acidente, o cara já tinha outro para pôr na frente, para pôr, né? Então foi mudando, a situação foi mudando, então a gente foi tomando um outro rumo e a nossa categoria, né, assim, entre aspas, foi virando uma categoria, entrou sindicato, aí começou a entrar uma política, né, aí o governo, né, motoboy e tal, entendeu? Mas na época a gente ganhava muito dinheiro, tinha motoboy que andava de carro bacana, entendeu? Hoje você vê que os caras aceitam qualquer coisa, né? Na época não, na época era bom, na época tinha muito. Aí veio tudo isso, veio o sindicato, aí começaram a ver, né, que tinha uma questão, os direitos, caramba, tal. Muitas mortes também, né? Sim. Teve muitas mortes, teve muito acidente, muita coisa. Isso aí foi transformando a cultura, o meio, né? Entendeu? E hoje você vê, hoje tem internet, hoje tudo rola, hoje tem aplicativo, entendeu? A gente voltou a ser liberto por causa dos aplicativos, mas tem alguém ganhando em cima de nós. Porque antigamente vocês trabalhavam por conta e 100% era para vocês. Sim. A empresa contratava o motoboy, aí criaram as empresas terceirizadas, os motoboys mais espertos, né, como você disse, Sim. Criaram as terceirizadas e começaram a colocar motoboys para trabalhar. Por algum motivo, as grandes empresas que precisavam do serviço de um motoboy não queriam assumir o risco de ter um motoboy esporádico, né, um motoboy autônomo. Então, só fechava o contrato com a empresa. Sim. E aí isso foi derrubando, né, os benefícios, as vantagens. E a gente vê que realmente hoje existe muitas empresas de transporte que tem motoboy, presta serviço de motoboy, tem aplicativo, como você falou, tem tudo. Só que realmente acabou meio que reduzindo, né? Porque o motoboy ele não ganha a mesma coisa que ele ganhava antes, porque existem várias outras coisas por trás que acaba tirando, né, esse... O motoboy ele foi ficando um meio de trabalho como qualquer outro, assim, sabe? O CLT, né? Que tem cara que hoje, que eu falo, como que você tem a sua própria moto e você aceita ser CLT, cara?
Cara, se você tem sua moto, você... não é mais igual era antes, entendeu? O cara prefere ser registrado, sabe? Se ele sofreu um acidente, ele fica na caixa e o caramba e tal. E naquela época a gente não pensava nada disso, a gente pensava em trabalhar direitinho, fazer o trampo, a gente pagava nosso negócio na prefeitura lá de que você é autônomo, sabe? Pô, a gente ganhava bem, cara, a gente tinha um direito. Hoje já mudou, hoje, não, a gringa já tá vindo, sabe, bisbilhotar a gente. Então tem muita coisa que está acontecendo no mundo hoje que naquela época era bonito, hoje em dia já é... e tem muito cara que aceita, né? Eles fazem protesto aí, mas não adianta nada, tudo mentira. Mas eu acho que isso foi acontecendo também pela procura, né? Porque vai tendo muita procura, vai chamando atenção. Mas por que tanta gente está querendo entrar nesse ramo, nesse universo, sendo que na época não era um universo reconhecido, né? E aí aumenta a procura, reduz o custo, porque as pessoas começam a aceitar, um aceita menos, aí você paga menos, então é aquele jogo que, aquele jogo financeiro que a gente já sabe que existe. Mas hoje em dia a gente tem muitas pessoas, né? E assim, não tem como não falar que a sua aparência é um pouco diferente dos motoboys que estão aí na rua. Porque existem alguns padrões, né? Sim. Mas você já sofreu algum preconceito por conta da profissão? Sim. Preconceito assim, sério, que te incomodou? A gente é meio bagunçado, né, meu? A gente tem uns probleminha, mas assim, a gente vê que as pessoas, assim, algumas empresas, elas contratam um cara que tem o cabelinho Zé Corubu e acha o cara bacana, tá ligado? Peraí, que tem o quê? O cabelinho Zé Corubu. Entendi. O cara é bacana, tá ligado? O cara é legalzinho. E aí, aí vê nós, assim, meio já diferenciado, pô, esse cara aí e tal. Meu, nem olha pra cara da gente, nem fala, não, tal. Então, quer dizer, tem um jeito... Preconceito por causa da maneira que você é, que maneira que você se veste, caramba. Tudo bem, eu acho que até é importante. Mas a minha delicadeza, a minha maneira de chegar no cliente, sabe? A minha energia é boa, cara. Só que eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados com o cara chegar com uma roupinha de marca lá e falar 3 palavrinhas pra ele e o cara não vê. De repente, se o cara tem um problema com droga, se ele é um alcoólatra, se tem um problema, não sabe, mano. E aí a gente é meio diferentão, né? Vai fazer o quê? Então, o maior preconceito que você sente é em relação à sua aparência, não tanto pela profissão. Não, hoje em dia, antigamente não, mas hoje o mundo virou meio assim, sabe? Todo mundo quer um Brad Pitt, mano, tá ligado? Você quer contratar um funcionário para sua empresa, o cara tem que ser um Brad Pitt, cara. Ele tem que ser bonitinho, entendeu? Ele pode ser um drogado, ele pode ser um nóia, ele pode ser tal, mas se ele for um Brad Pitt, se ele tiver ele é um carinha legal, cara, entendeu? Então as pessoas se preocupam muito com isso. Com a aparência e não com o caráter. Não com o caráter, não perguntar, né? A gente trabalha muitos anos com isso, a gente vê que tem gente boa, tem gente ruim, tem gente boa, né? Como em todas as profissões, taxista, hospital, sabe? Faxineira, sabe? Médico, não tem distinção. Tem o ruim e o bom, mano. Sim. Então não dá pra gente poder falar, pô, o cara, porque ele tem um visual diferente, ele é, né? Hoje tá todo mundo nessa ideia, focar no cara que é Brad Pitt. É isso. Melhor não falar, né? E você tem algum sonho que você ainda queira realizar? Quais são os seus planos? Você falou que aceitou, incorporou a profissão, que entendeu que é o seu caminho.
Mas tem algum sonho de fazer algo diferente, de seguir alguma... Eu sempre fui envolvido com a arte, né? A arte sempre foi uma coisa que chegou na minha vida e também pela ideia de manusear com as minhas próprias mãos. Eu tenho uma ideia com a arte muito bonita, assim, eu acho que é um dom que Deus me deu, de desenhar, escrita, gosto disso, eu adoro isso, eu amo. Mas assim, o meu sonho mesmo é uma coisa que já é comum para mim, é cair na estrada, assim, eu tenho vontade de viajar, como dizem a ideia, o que você vai fazer quando se aposentar? Né? O motoboy não tem aposentadoria, porque até agora, não sei, não falaram que, né? Posso me aposentar porque eu vou ter que pagar o meu ISS lá e tal. Mas quando eu parar, eu quero isso, eu queria pegar a moto e viajar. Moto, pegar a estrada e ir embora. Isso. Aí eu não estou mais trabalhando, eu só vou curtir, quero pegar a estrada, quero ir pro Chile, quero conhecer alguns lugares, assim, legal. Moto pequena, moto pequena, não quero baixa cilindrada, eu quero ir, mas eu quero... Para curtir o caminho. Eu quero mostrar que a baixa cilindrada vai aonde que as grandes vão também. Legal, bacana, diferente. E eu queria pedir agora para você, se você puder dar 2 recados. Um, para quem vê o motoboy só como o cara da entrega, o que você diria para essas pessoas? E o segundo, para quem está entrando agora na profissão, quem está começando, seja jovem, seja velho, seja mais meia idade, quais seriam o seu recado, seus recados? Então, primeiro que assim, né, para quem vê a gente, né, para quem olha pra gente, eu, graças a Deus, eu não posso reclamar, que assim, hoje eu faço aplicativos, né? Eu sou muito bem aceito, assim, a minha energia é muito legal para as pessoas e, assim, eu fico muito bacana comigo mesmo com relação ao que como as pessoas me tratam. Mas eu queria dizer para as pessoas que, assim, cara, é um serviço que tu precisa, mano, você precisa daquilo, cara. Então, cara, trata bem o cara. Eu vejo várias coisas, às vezes, nos telejornais, né? Falando que o cara brigou, porque o cara não quis subir. O cara o cara não quis subir, o cara vai lá, o cara arruma briga, sabe? Então, eu acho que o respeito, cara, o respeito é a ideia de tudo, sabe? O cara tá trabalhando, meu. Então, respeita o cara. Eu acho que para todo mundo que entende, que necessita do entregador, do motoboy, é isso, cara, é o respeito. Quando você respeita alguém, você tem o respeito de volta para você. E isso é muito gostoso, é muito bonito, né? Sim. Quando eu posso falar bem dos meus clientes, que nem eu acabei de falar aqui, eu sou muito agraciado pelo meu trabalho por causa disso. Então, eu queria que as pessoas tivessem esse mesmos olhos, como outras pessoas já tiveram comigo, e falaram, pô, cara, que legal, bacana e tal. Lógico, tem algumas coisas engraçadas, né, que falam, mãe, um velhinho entregando pizza. Te chama de Papai Noel? Já te chama de Papai Noel? Papai Noel, falou, velhinho entregando pizza, mãe. Mãe, veio um velhinho entregar pizza. Então eu já estou nessa idade, que as crianças já estão entrando nessa ideia. E eu acho bacana, né? Às vezes eu estou com a bag nas costas, passo num farol, e as crianças estão dentro do carro falando, olha mãe, um homem bem velho entregando pizza. E eu vou fazer o quê? Eu dou risada, assim, eu acho muito bacana, né? E é isso que acontece. Então eu acho que as pessoas deveriam valorizar isso, né? Não é só porque eu sou um velho entregando pizza ou entregando qualquer coisa. É pela ideia do entregador que está fazendo aquele trabalho, e é um trabalho honesto, bonito, né? Que é necessário, né? Agora, para quem está começando, eu acho que a ideia em todos os campos que a gente trabalha, a gente precisa de profissionalizar, né?
quando você se profissionaliza naquilo que você está entrando, é muito importante. Então, assim, eu fiz todos os cursos que você imaginar de moto, direção defensiva, todos os que o governo pôs para a gente fazer, nós fizemos, todos o que eu mesmo quis fazer, porque eu achei que era importante, da Honda, pilotagem da Honda. Então, hoje eu tenho uma outra estrutura com relação à pilotagem e conhecimento da moto. Né? Você foi se aperfeiçoando, sim, né? Você tem que ter, você tem que saber, você tem que entender, né? A manutenção, você tem que entender tudo. Então é isso, eu acho que o motoboy ele tem que se capacitar, ele tem que procurar os cursos que tem. A CT tem um curso muito importante, a CT tem um curso tanto para carro como para moto, né? Que eu acho que é muito importante a gente saber disso, porque tem muita gente que não sabe. A CET, ela tem um curso que ela te põe num patamar melhor, você entende, né? Não é só para quem trabalha, para quem tem uma dificuldade de trânsito, e isso é muito importante. E a gente fez curso lá, a gente entendeu como que faz a coisa, como que entendeu? Porque às vezes os caras brigam com a gente, multam a gente lá, e a gente quase nem entende. Quando você vai fazer o curso lá com eles têm um cronograma ali, eles te colocam um negócio legal, sabe? Você tem uma aula teórica, tem uma hora de prática, é muito bacana. Eles mostram o outro lado, né? O outro lado, entendeu? Que a gente não vê. E aí fica mais claro, porque quando você une isso, essa visão, com o conhecimento que você já tem da rua, você consegue adaptar melhor, né? E aí é menos risco. Sim, com certeza. Então a gente fez, o Estado, o governo, ele colocou pra gente motoboy para tirar, e já fez não sei quantas carteirinhas, já tive dessas que eles falam para fazer. A gente vai lá, gasta dinheiro, faz e não adianta. Quando você é parado pelo policial militar, ele não vai te falar, ai, cadê sua carteirinha que você fez? Eles não pedem, fala habilitação e documento. Então o governo exige alguns cursos, algumas capacitações, te libera uma carteirinha como se fosse uma carteirinha de uma profissão específica, que teoricamente ela deve ser o seu segundo documento principal, mas não é solicitado quando não tem qualquer abordagem, nada. Ninguém usa para nada. Chega no comando, eles falam, não quero isso, eu quero documento da moto e habilitação. Se você tem ou não, nem importa. Aí eu falo, poxa, mas eu tava tão feliz porque eu tirei, né? Eu falo, nossa, eu tirei. Aí eu quero mostrar, não, eu não tiro da carteira. Ninguém me pede essa carteirinha. Então, é meio que absurdo. Por isso que eu falo que é uma profissão que, lógico, em todas as vertentes que vem vindo, todo mundo tá querendo pegar uma beira, né? Tá todo mundo vindo. E aí, cara, na hora que você fala, pô, agora eu sou um profissional motociclista, eu sou um profissional da moto. Não, você não é. Porque daí eles vão quando mudar o governo, vem uma nova história, entendeu? Então a gente está sempre nessa ideia, a gente está sempre esperando que mude. Tem uma dúvida muito comum que pouca gente sabe. Mas você poderia explicar pra gente a diferença entre motoboy, motociclista e motocicleta? Então, é o que eu sempre falo para todo mundo, que existe, todo mundo anda de moto. Todo mundo está na moto, entendeu? Só que tem esses parâmetros, né? O motociclista se acha, ele tem uma ideia convicta que ele é motociclista porque ele não faz nada de errado, ele é um cara certo, ele anda com uma moto legal, entendeu? Ele tem uma outra... O motoboy é o cara, o trabalhador. O motoboy é o que está no trampo, no corre no dia a dia. É o que está no corre no dia a dia, é o motoboy, ele é o cara que entrega, é o cara que tal. Então, às vezes tem motoboy e motociclista, né? E motoqueiro, que tem gente que fala motoqueiro. Eu tenho amigos que falam, não, eu sou motoqueiro, porque motoqueiro é o rebelde, né? Motoqueiro é o rebelde.
Motoqueiro é o cara que não liga pra nada, é o cara que tá... Motoboy é o cara que trabalha, motoqueiro é o cara que tá na zoeira, que fala, eu sou motoqueiro mesmo. Que usa a moto pra diversão. Pra diversão. E o motociclista é o cara que anda certinho, que anda tal, pá, bonitinho, aquela coisa, lariri, faz tudo bonitinho, é esse cara que é né, entre aspas, assim, dizendo que ele é o todo certinho. Não é, né? Não sabe que difícil. É difícil acertar, alinhar as ideias. Todo mundo é motociclista, entendeu? E todo mundo é motoqueiro. No final das contas, tá todo mundo em cima de uma moto com algum motoboy. objetivo. Agora, o motoboy não. O motoboy é o cara que tem a moto para trabalhar. Ó, eu trabalho com a moto. Tem muito motociclista que acha que motociclista é só quem a cilindrada dele é alta, sabe? E não é. Tem motociclista que pega a moto e vai, sabe? Faz uma viagem longa, faz uma viagem bacana com uma moto pequena. E ele é muito mais motociclista do que os caras que tem uma moto, uma Harley Davidson aí, que tá na garagem. O cara não sai, mano. Entendeu? Então, às vezes o cara que tem uma moto pequena vai para um lugar muito mais legal, faz uma viagem muito mais louca do que um cara que tem uma Harley Davidson parado na garagem, entendeu? Uma moto de 60, 70 mil parada na garagem. Só usa no final de semana para dar um rolezinho e passa a flanelinha lá. O direito de você ter, lógico, você pode ter o que você quiser. Se tiver dinheiro, você pode ter o que você quiser. Só que assim, o motociclismo ele explica que você pode ser um motociclista com uma motinho pequena, sabe? Você pode ter o mesmo respeito, porque você teve coragem de pegar sua motinho pequena e ir daqui lá pro Chuí. Não é o que você tem, é o que você faz. É o que você faz, sabe? É o que você destinou para sua vida e pronto. Legal. Um ponto importante. Que história incrível. Obrigada, Sé, por compartilhar com a gente a sua história. De coração. Obrigada mesmo por ser o primeiro, por aceitar essa loucura, dispor do seu tempo, deixar a sua vida e vir aqui bater um papo com a gente, abertamente, para todo mundo ouvir. Espero que todo mundo e muita gente ouça. Sim. É disso que o Na Ponta do Trampo é feito. Essa era a ideia. É história real, quem tá no corre, quem tá na luta e trazer pra gente a visão do outro lado, né? Além de ver a moto acelerando, buzinando, dando quebrão, o que de fato te leva a estar ali, né? A fazer aquilo ali. Então, se você curtiu essa conversa, compartilha, comenta, manda para um motoboy, para um motociclista, para um motoqueiro, seja lá para quem você quiser, para quem for. Mas segue a gente e bora valorizar, porque são essas pessoas que fazem o Brasil girar. Eu sou a Ká e esse é mais um Na Ponta do Trampo. Você está escutando Na Ponta do Trampo. O que a moto representa para você? Então, a moto é uma coisa de sangue, assim, né? Eu me viciei aos 22 anos de idade e até hoje eu não parei mais. É uma coisa que chega pra gente de uma maneira muito intensa, assim, não tem como. E eu tenho um amor pelo motociclismo, tenho um amor pela moto, tenho um amor por mecânica, pela rua, por tudo que a moto me proporciona, assim. Eu tenho uma ideia, um respeito, né? Até por todos que andam de moto, tenho uma adoração. Isso é um amor incondicional. Não tem como fugir disso. Caramba. A casa nem era motoboy ainda. Não, eu fiz que era. Bati, cai dentro dos entulhos. Em todos os campos que a gente trabalha, a gente precisa de se profissionalizar. Porque você quer ser um motoboy,
entre naquela ideia, se profissionalize, entra, fala uma, olha, eu vou fazer. Peraí, quase que não saiu. Quase que não saiu. Eu tentei, mas não foi. Se capacite. Eu tentei pular a palavra, não foi. Não, beleza, vai lá. Desculpa que eu ia aqui. Ela tá segurando já faz uns 5 minutos, você se profissionalize aí. Ai, cara. Uma pausa pra molhar a boca.